Seja muito bem-vindo ao canal Criando Personagens, Tom Bernardes aqui. Se você ainda não reparou, tem um link na descrição desse vídeo ou na bio do Instagram que vai te levar para um vídeo exclusivo, inteiramente gratuito, onde eu mostro todo o meu processo de criação de personagem, do início, do briefing até colocar cor no seu personagem. Então clica no link aí para você não perder esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre o jogo Cuphead. Vamos dar uma analisada na arte desse jogo incrível que eu tive o prazer de terminar, apesar de ser um jogo muito difícil, valeu muito a pena, ele é realmente muito viciante e, claro, a arte dele é sensacional. E é por isso que eu tô separando um vídeo aqui pra gente falar sobre esse estilo que eu particularmente curti muito. Caso você não saiba, o jogo Cuphead foi inspirado nas animações dos anos 30, que é, na verdade, mais ou menos quando a animação começou a tomar força, né? Aí que surgem as primeiras animações para TV e logo depois começa a surgir as animações para o cinema, né? A primeira animação que foi para o cinema é a animação Branca de Neve e os Sete Anões. Ou seja, são animações muito antigas. E esse jogo foi produzido da mesma forma como eram produzidas essas animações dos anos 30. Ou seja, animação tradicional, papel, lápis, mesa de luz, tudo exatamente como os animadores faziam naquela época. E a única coisa que não foi feito tradicionalmente nesse jogo foi a cor. Para colocar a cor, eles escanearam os desenhos, os frames, cada frame da animação e aplicaram cor no Photoshop mesmo. Isso segundo o site Cartoon Brew. Inclusive, quero deixar um parênteses aqui, recomendo muito esse site. Caso você saiba um pouquinho de inglês, é um site muito bom para se manter informado sobre as notícias do mundo da animação. Bom, o fato desse game ser inspirado nas animações dos anos 30 nos faz perceber que existem algumas regrinhas, alguns conceitos que eram aplicados naquela época e os artistas do Cuphead trouxeram de volta para esse jogo. E quais são essas regrinhas? Vamos por partes. Por causa da qualidade não tão boa das TVs na época, o contraste dos personagens precisava ser muito grande. Você pode ver como o Mickey ou o Gato Félix, que são animações bem antigas, os personagens, no modo geral, possuem uma predominância da cor preta neles. Porque na imagem preta e branca, como era na época, em uma TV que não tinha uma transmissão muito boa, o personagem precisava ficar visível na tela. E é por isso que eles colocavam essa cor preta. E o rosto dos personagens, tanto do Mickey quanto do Gato Félix, tem esse contraste, né? Quase preto no branco. E os artistas do Cuphead sabem disso e aplicaram isso em muitos personagens. Claro que não todos, porque cada personagem aqui do Cuphead ele é inspirado em alguma animação antiga. E os personagens principais, o Cuphead e o Mugman, foram claramente inspirados no Mickey e no Oswald. Para quem não sabe, o Oswald é um personagem que surgiu antes do Mickey, que também era um produto da Disney. Mas a gente pode ver esse contraste não apenas nos personagens principais, mas também em muitos outros ao longo do jogo. E mesmo quando não há a cor preta, também existe um contraste muito forte de cor. Se a gente colocar todos os personagens em preto e branco, a gente consegue ver claramente esse contraste. Um segundo ponto que a arte do Cuphead traz é a estilização e as expressões exageradas, vindas direto desse surrealismo, desse cartoon surrealista que a gente via nessas animações antigas. Essas animações antigas possuíam esse surrealismo, que eu quero dizer, uma forma de que podia acontecer de tudo. Não haviam limites para o que os personagens podiam fazer. Então a gente pode ver muito essa estilização e essa expressividade em cada personagem. A gente pode observar em várias partes do jogo que as expressões dos personagens se distorcem de uma maneira absurda. Eles não seguem nenhum tipo de realismo, então eles têm essa liberdade de fazer uma caricatura bem expressiva do personagem.
às vezes até distorcendo completamente o rosto do personagem. Aqui a gente pode ver essa personagem, que é uma medusa sereia, quando ela vai se expressar, quando ela abre a boca, ela distorce completamente, virando uma forma absurda. Isso não acontece em animações que são mais atreladas ao realismo, né? Se a gente for aí para uma animação dos anos 90 da Disney, por exemplo, a gente vai reparar que a animação está muito mais atrelada ao realismo, ao contrário da animação do Cuphead, que é muito mais surreal, mais caricata e exagerada. E a mesma coisa acontece nas poses do personagem. Não só as expressões, mas as poses são muito extremas. A gente consegue ver que eles procuram manter a silhueta do personagem muito clara, talvez, de novo, pela mesma questão de que, como as animações dos anos 30 eram transmitidas em preto e branco e em TVs que não tinham muita qualidade, eles precisavam focar muito na pose, deixá-la muito clara mesmo. Agora, tem uma outra coisa muito específica nesse estilo de desenho do Cuphead que é muito curiosa. Antes de eu falar desse assunto, eu preciso contextualizar uma coisa. Quando a gente desenha duas linhas paralelas, vamos dizer dessa forma aqui, você não consegue dizer o que eu desenhei aqui. Isso não representa nada, certo? Mas vamos supor que eu desenhe duas linhas paralelas, mas agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer um movimento mais ou menos assim. Bom, eu espero que você consiga ver aí que nesse segundo exemplo se trata de um braço. E por que esse primeiro traço não se parece com um braço? Por que essas duas linhas paralelas não estão se parecendo com um braço e essas outras duas linhas paralelas estão? A diferença é que nessa segunda opção eu apliquei nessas duas linhas um ritmo anatômico. Embora o braço esteja bem estilizado, eu acompanho o ritmo da anatomia real. Se você for estilizando esse ritmo anatômico, você pode deixar essas curvas mais suaves, o pico dessas curvas cada vez mais suaves, até chegar a um ponto em que são apenas duas linhas retas. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque é exatamente isso que a gente vai observar no estilo do Cuphead. A gente vai ver muitos personagens com pouquíssimo ritmo anatômico, eles são bem estilizados. Então a gente vai encontrar muito esses braços de cano, que são braços que até se movimentam de uma forma bem elástica na animação. Eu acredito que essa decisão tenha vindo ao encontro de facilitar a animação, bem como diminuir o número de dedos na mão. É por isso que a gente tem alguns personagens com 4 dedos na mão e não 5. Tá gostando do vídeo até aqui? Então não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seu amigo ou amiga artista que também gosta desse estilo de animação ou que jogou o Cuphead ou tá pensando em jogar. Quem sabe isso não vai deixar essa experiência de jogar esse jogo muito mais interessante depois desse vídeo. Você sabe que o seu like, seu comentário deixa o meu hype lá em cima para estar sempre produzindo um conteúdo de qualidade para vocês. Outro ponto sobre o estilo do jogo Cuphead é a simplificação. Você vai observar que a maioria dos personagens usa muito pouco traço. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no personagem King Dice. Mesmo quando existem algumas dobras na roupa dele, o artista não coloca um monte de informação ali, ainda deixa muito limpo. Apenas uma linha já vai deixar claro que existe uma dobra ali. E o mesmo vale para vários personagens. Existe uma simplificação muito grande nesses personagens. Mas vale lembrar, gente, simplificar não significa que é fácil de fazer. Muito pelo contrário, às vezes fazer um design simples leva muito mais tempo, porque você tem que pegar um monte de informação e simplificar isso em pouquíssimas linhas. É de fato trabalhoso você conseguir chegar num design que transmita a sua ideia, mas que ao mesmo tempo seja simples, não use muitas linhas. Observe o personagem do sapo aqui, por exemplo. Veja como tem pouquíssimas linhas dentro do personagem.
A parte interna do personagem é muito limpa, a gente tem áreas bem grandes, né? E claro, a gente pode observar muito a variedade de proporção, que eu já mencionei muito em outros vídeos aqui no canal, que é uma regra de design muito importante. A gente pode observar que os elementos que compõem o personagem variam de tamanho. A gente tem um olho pequeno e a parte do queixo aqui do sapo é bem grande. Essa variação traz bastante interesse para o design do personagem. E agora, para encerrar com chave de ouro, eu vou tentar reunir todos esses conceitos que a gente observou no estilo Cuphead e eu vou tentar fazer o meu próprio personagem no estilo do jogo. Vamos ver como é que vai sair. E o mais legal é que quando você está realmente desenhando um estilo que você curte, né, você separa algumas referências e aí começa realmente a traçar o seu próprio personagem com base nesse estilo, a gente acaba notando outros detalhes, né, que passam batidos se a gente só ficar olhando as referências. Quando eu fui desenhar aqui o meu personagem, que é uma maçã rainha, eu reparei que muitos personagens do Cuphead têm essa pupila com esse detalhezinho que é uma fatia de pizza, né, recortada da pupila do personagem. E um outro detalhe interessante são os dedos, né, os dedos de salsicha, que eram muito comuns nessa época, né, na animação, no início da animação, em 1930. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido relevante para vocês, e se vocês lembrarem de alguma coisa a respeito do estilo do Cuphead que eu esqueci de comentar aqui, deixe nos comentários pra gente bater um papo. Por hoje é isso, um forte abraço e até a próxima.